Bom, eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre quem é o seu pastor e quem você deve seguir, segundo a Bíblia. Então vamos ir por partes. Quem é o seu pastor em João. Depois a gente vai ver pastores perdendo a autoridade em Ezequiel. Prostitutos e cobradores de impostos entrando no reino de Deus. Depois quem deve ser chamado de pastor, inimigo do Messias, um só rebanho, João. Depois de responder essas duas perguntas aqui embaixo, posso ir na igreja e posso chamar meu pastor da minha igreja de pastor? Então vamos ler junto aqui. De acordo com a Bíblia, né? Em João 10, do 1 até o 11. Em verdade vos asseguro, aquele que não entrar no aprismo das ovelhas pela porta, mas sobre o muro à procura de outras passagens, esse é ladrão e saltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprismo, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante delas e as segue, porque reconhece a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro que sou a porta das ovelhas. Então aqui Jesus, diversas vezes na Bíblia, ele fala que ele é a porta, ele é o caminho. Então, no sentido que você tem que olhar os, o que Jesus fez aqui na terra, né, para que você seja salvo. Todos, ó, todos vieram antes de mim e são ladrões e assaltantes. Então, todos os pastores que vieram antes de Jesus, aqueles que se declararam mestres da lei, ele está falando aqui, ó, todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, Qualquer pessoa que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida plenitude. Eu sou o bom pastor. Então aqui Jesus se declara que ele é o bom pastor, né? E mais para frente em Ezequiel aqui, você vai entender porque ele está falando que antes de mim, os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. E por que que ele está se declarando como o bom pastor? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nós somos as ovelhas, Jesus é o pastor e ele é quem deu a vida pelas ovelhas, né? Ele que morreu na cruz. Então vamos lá, pastores perdendo a autoridade em Ezequiel. Então veio a mim a palavra de Yahweh, que é o nome em hebraico de Deus. O filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Então, nesse tempo aqui, Deus está falando que não havia pastores em Israel que seguiam o que Deus estava pedindo para ensinar para o povo. Ele estava apenas preocupado consigo mesmo, tentando ganhar poder, dinheiro, fama. Apenas isso. E não mostrando o caminho da salvação para as pessoas. Ó, prega aos pastores o seguinte texto: assim diz o Yahweh, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalha e, vo, e vós vestes da lã, e ainda matam as ovelhas e mais robustos animais, mas desprezas o cuidado do rebanho. No caso aqui ele está falando meio figurado, mas é que nós somos as ovelhas, né? Então os pastores só estão preocupados em explorar o rebanho, do tipo assim, pegar o dinheiro das ovelhas ou alguma coisa das ovelhas, né? Não fortalecem a ovelha fraca,
não curastes as doentes, não enfaixastes as feridas, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por esse motivo, elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade. Então aqui ele está falando, Deus, ele tinha colocado pessoas naquela época para ser o rebanho cuidar das ovelhas dele, mas eles não estavam fazendo isso. É, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis, alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram debandadas por toda a terra e ninguém se procurou com elas, nem, nem, as, nem as procurou. Então as ovelhas de Deus, o povo de Deus, não estavam mais ouvindo os pastores daquela época, porque estavam preocupados apenas em explorar aquelas pessoas. Então as ovelhas estavam não mais seguindo a Deus e buscando outros caminhos para serem seguidos. Então essas ovelhas, elas estavam sendo devoradas por outros animais selvagens, né? Buscando outras religiões, outro caminho que não era Deus. Por isso o pastor ouve a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, afirma Yahweh, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e sirvam de comida aos animais selvagens. Por falta de pastor, o meu pastores não se preocupam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouve bem, ó pastor, ouve a palavra do Yahweh, o Senhor. Assim diz o eterno Deus. Eis que posiciono-me contra os pastores. Então aqui, ó, Deus, eis que me posiciono contra esses pastores e os considero responsáveis. Então todo mundo que se considera pastor e tem um grupo ali de pessoas que o segue, e esse pastor vai ser responsável por cada ovelha. Se essas pessoas não se salvarem, Deus vai colocar na conta dele essas, responsável por essas pessoas ter se perdido, desviado. Então, eis que me posiciono contra esses pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei que eu abandone a função de apacentar as minhas ovelhas. Então aqui Deus está falando que ele vai tirar a responsabilidade que ele deu para essas pessoas de serem pastores e vai colocar um outro. Quem é que ele colocou? Jesus. Ele colocou Jesus como sendo seu pastor. Então é ele quem você deve seguir, é ele quem você deve buscar orientação, não seu pastor de qualquer igreja que você tenha. Você tem que ter a noção que o seu verdadeiro pastor é Jesus. Então vamos lá, vamos seguir. Então aqui, ó, eu mesmo farei com que abandone a função de apacentar minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimente só a si mesmo. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida, porque assim declara o Yahweh, o soberano Deus. Então aqui Deus ele declara que ele tirou a responsabilidade daquelas pessoas de serem pastor e iria colocar Jesus como o seu pastor, como está escrito aqui que antes dele ele é o bom pastor e que antes dele só haviam ladrões e assaltantes. Então vamos ver aqui que as prostitutas e os cobradores estão entrando no reino de Deus. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se deles os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo e o questionaram: com que autoridade fazem essas coisas? Então aqui, os pastores daquela época, Jesus estava ensinando, né? E estavam questionando a Jesus: com que autoridade fazem essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus, porém, explicou-lhe: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? Se foi Deus quem ordenou João batizar ou se foi o homem? E eles questionaram entre si.
avaliando. Se responder divino, ele nos indagará. Sendo assim, porque não acreditaste nele? Ou seja, porque eles mataram João Batista, né? O pessoal, os pastores daquela época, tramaram para matar João Batista. Porém, se alegarmos humano, temeremos que o povo, pois todos consideram João como profeta. Então o povo considerava João Batista profeta. Então se eles dissessem que fosse Deus, então no caso eles teriam feito algo contra Deus. E se dissesse que foi autoridade humana, o povo ia ficar contra eles. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. O que Jesus afirmou-lhe: nem eu vos direi com que autoridade procedo. Então eles ficaram com medo de responder, porque Jesus colocou eles numa mesa de sinuca, né? A parábola do pai e dois filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximou-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou: com toda certeza vos afirmo que os republicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Portanto, João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Por que Jesus está falando isso? Porque ele chamou Mateus, que era um cobrador de imposto, e uma meretriz, que era Maria Madalena, que a gente vai ler aqui. Ela estava acreditando em Jesus. Porque e os pastores daquela época não, eles estavam indagando, questionando por que Jesus, com que autoridade Jesus ensinava aquelas coisas, as pessoas no templo. Então, aquelas pessoas, os pastores daquela época, eles estavam com medo de perder o poder, o dinheiro, a fama, o prestígio, tudo aquilo para Jesus. Enquanto que Jesus, ele não estava preocupado com a fama, nem com o dinheiro, nem com nada disso. Ele estava querendo apenas que eles reconhecessem que ele era o Filho de Deus, que ele era o pastor e tudo. E eles, o bom filho que falou que ia ajudar o pai na colheita, não estava ajudando, mas o filho que falou que, que não ia e esse estava ajudando. Então aqui ele estava mostrando que quem estava entrando no reino de Deus não eram os pastores daquela época, não eram as pessoas que estavam estudando a Bíblia, que estavam dizendo que isso e aquilo, mas sim as prostitutas republicanas que estavam reconhecendo que Jesus era realmente quem deveria vir, quem deveria salvar a gente, que ele é o caminho, e os pastores daquela época não. Então vamos continuar aqui. Vós, entretanto, mesmo depois de perseguiastes a tudo isso, não vos arrependeis para acreditar nele. A parábola dos vinicultores maus. Bom, esse texto aqui eu tirei essa passagem, essa versão bíblica da internet, então é bem complicadinho de entender essa tradução, mas do jeito que está escrito aí. Então, o que acontece? Os pastores daquela época, eles estavam vendo Jesus, além de ensinar, falar com uma autoridade, com conhecimento, ainda assim ele estava fazendo vários milagres. Então o povo estava acreditando, só que os pastores daquela época não. Por quê? Porque eles estavam com medo de perder o poder, perder o dinheiro, a fama e tudo aquilo. Então quem foi Mateus? Entre os primeiros seguidores de apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado em Mateus
de 9:9, né? E Mateus 10:3 como tendo sido um coletor de impostos de Cafarnaum. Então, um coletor de impostos era uma pessoa mal vista naquela época, né? Que ele colhia impostos, né? Que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus e é também mencionado como um dos 12 apóstolos, embora se referência às suas profissões anteriores, Marcos. E Maria Madalena foi uma mulher que, segundo os 4 evangelhos canônicos, viajou com Jesus com um de seus seguidores e foi testemunha de sua crucificação e ressurreição, né? Então, essas duas pessoas estavam entrando no reino de Deus, enquanto que os pastores daquela época, os líderes religiosos, não. Ah, quem deve ser chamado de pastores? Então, aqui, Deus ele vai falar quem deve ser chamado de pastores. Então, Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazeis e obedeceis, portanto, a tudo quanto eles vos dissestes. Contudo, não façais os que eles fazem. Portanto, não praticam o que eles ensinam. Eles atacam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que desde aquela época, por exemplo, Jesus ele entrava em casas que eram consideradas de pessoas pecadoras. E os pastores daquela época o criticaram, falando assim: como você pode entrar na casa de uma pessoa pecadora, você vai ficar impuro. E Jesus não estava nem aí, né? Ele simplesmente entrava e ensinava as pessoas. Então aqui ele está falando justamente isso, que eles estavam colocando fardos pesados nas pessoas, fardos ensinamentos de homens, né? Coisas que não vinha de Deus. No entanto, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Então, os ensinamentos deles eram apenas para ser observado pelas pessoas. Até hoje, tem esses tipos de coisas. Por exemplo, vamos falar aqui um exemplo. Tem igrejas que proíbem você festejar, por exemplo, é, festa junina. O que tem de mais na festa junina? O que tem você comemorar outras festas? Será que está na Bíblia questionar sobre a proibição dessas festas? Porque se você botar, vamos botar aqui a festa junina como exemplo. Se você for colocar tudo que é pagão, por exemplo, o nome tem todos os nomes dos planetas, vamos supor, eles vêm de origens pagãs, ou seja, são homenagens a vários deuses, Mercúrio, Vênus, Marte, são homenagens a vários deuses. Então, se você se apegar a essas coisas, né, você vai ver que tipo assim, você não consegue viver, entendeu? Então, por isso que Jesus estava falando que as pessoas colocaram vários fardos pesados nas pessoas, de modo que tipo assim, não tinha como elas seguir a Deus, entendeu? Não tinha como. Tipo assim, isso é só um exemplo, né? Então, tem igreja aí que proíbe a mulher de se depilar, de cortar o cabelo, de só vestir saias. Então, vários costumes aí que são coisas de homem, entendeu? São doutrinas de homens. Por isso, fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Amam o lugar de honra e banquetes e os primeiros assentados na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Quem não conhece uma pessoa que é pastor e
e ele, quando se apresenta, ele diz assim: ah, eu sou o pastor da igreja tal, tal, eu sou isso e aquilo. Por exemplo, vamos supor aí que tem alguém que é advogado. Aí ele chega: ah, eu sou advogado e pastor da igreja tal, tal. Então é exatamente isso aqui que Jesus estava falando, que ele gostam de assentar nos lugares mais altos, de ser reconhecido como pastor, isso e aquilo, para as pessoas verem eles, né? Vós, todavia, não sereis tratado, vós, todavia, não sereis tratados de rabis, só um, só é, pois um só é vosso mestre. Então aqui Deus está falando que só existe um Deus e um mestre, que é quem? Jesus é o seu mestre. Ele é o seu mestre. E vós todos sois irmãos. Então é errado você querer se colocar no lugar ocupar o lugar de Jesus, de pastor, de mestre. Você, no caso, tem que procurar Jesus como? Lendo a Bíblia, entendendo os ensinamentos dele, buscando ele para que assim você consiga fazer dele o seu mestre, porque ele colocará a palavra dele nas suas bocas, na sua boca, como diz a Bíblia, né? Então, então é isso. Você pode ir em uma igreja, mas você tem que entender quem é o seu mestre, entendeu? Você pode chamar uma outra pessoa de mestre, mas você tem que entender quem é o seu verdadeiro mestre. Então vamos continuar aqui. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai. No caso aqui, a tradução é ninguém chama na terra de pai, porque só é um Deus que só Deus é pai, né? É, no caso, tem algumas passagens na Bíblia que afirma que Deus ele tem ciúmes de que você chama o seu pai de pai, porque só Deus é pai, mas ele releva algumas coisas. Mas aqui está muito no sentido espiritual, que é, por exemplo, tem muitas igrejas que chamam de pastores, naquela época chamava de rabi, né? De mestre. E tem também igreja que chama de papa, né? Que o papa, se você olhar o significado de papa, é pai. Então aqui você não pode chamar uma pessoa é, no sentido espiritual de seu pai. Tem muita, acho que até nesses cultura africana de macumba tem sempre um orixá lá, tem a mãe santa, né, o pai de santo. Então aqui é justamente isso. No mundo espiritual você não pode chamar ninguém além de pai, senão ser o seu Deus, e ninguém de mestre a não ser o seu mestre, né, que é o Filho de Deus. Portanto, só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Também não sereis chamados de líderes. Tem muitas pessoas aí que gostam de ser chamados de líderes, né? Várias religiões têm vários líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Então aqui é inegável essa passagem aqui bíblica. Você pode pegar qualquer tradução e que vai falar exatamente isso aqui que está escrito. Porém, o maior dentre vós seja o vosso servo. Então, muitos querem ser maiores, né? Então, você deve seguir o conselho do seu mestre, né? Que é o seu pastor, né? Que é Jesus. Então, qual é enquanto os seus discípulos estavam lá se questionando quem ia ser maior no reino do céu, o que Cristo falou? Quem quiser ser maior, sirva, né? Então ele estava mostrando o caminho. Que Jesus estava servindo aos discípulos, né? Lavando os pés dele, dando a ele, oferecendo ele o pão, o sangue. No caso era para a gente estar servindo a Cristo, mas Cristo, ele se humilhou, ele quem morreu na cruz, para que hoje ele fosse o nosso pastor. Então é isso que Cristo estava querendo dizer. Então, se você quiser ser maior no reino de céu, você tem que buscar servir e não querer ser líder religioso. Tem vários nomes, tem diácono, é, ah, tem tanta coisa, e
Na verdade, todos nós somos irmãos e temos um só mestre e apenas um só Deus. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então, você que se considera pastor de uma determinada igreja, saiba que será humilhado, né? Além de ser humilhado, será responsável por cada ovelha que for perdida sua. Porque aqui em Ezequiel nós lemos, né, que Deus coloca a pessoa que se declara pastor responsável por aquele rebanho. Então, não será fácil essas pessoas entrarem no reino de Deus, tá? Será humilhado. E todos aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então vamos ver quem é o inimigo do Messias. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa de pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei buscavam o meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Então quem é que buscava matar Jesus? Eram os pastores daquela época. Então, aqui a gente vemos quem era o inimigo de Jesus. Entretanto, comentaram que não seja durante as festividades, para que o povo não se multue. Jesus é ungido em Betânia. Então aqui, o inimigo de Jesus, todas as batalhas, eram justamente os pastores daquela época. Um só rebanho, João. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprismo, as quais devo da mesma maneira trazer. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui Deus afirma que haverá apenas um só rebanho e um só pastor. Se você não se você não considera Jesus seu pastor, então você está fora desse rebanho, você está fora de ser salvo. Então por isso que é importante você entender isso, que só existe um pastor e só um Deus. Se você não se você não está no rebanho de Jesus, você está fora. Então, resumindo isso, eu posso ir na igreja porque lá tem um pastor, tem uma hierarquia, tem aquela série de coisas, né? Então vamos ver na Bíblia. Jesus viajava para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seus costumes, e um dia de sábado entrou na sinagoga. Então Jesus, ele também ia na igreja, e lá também tinha os rabis, tinha os mestres da lei. Ele deixava de ir? Não. Porém, ele tentava ensinar, e esses pastores rejeitavam o ensinamento de Jesus, por tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Porque eles tinham medo de Jesus, de perder o poder que eles tinham nas pessoas, né? Então, se você começar a seguir a Jesus, ele vai ser o seu pastor e ele vai te ensinar muitas coisas. E se você for em qualquer igreja e começar a ensinar esses ensinamentos, ou qualquer um, de acordo com a Bíblia, eles vão voltar contra você, assim como eles fizeram com Jesus no passado. É simples, mas enfim, você pode ir na igreja, sim. Você pode chamar um pastor, de um papa de papa, do jeito que ele quer ser chamado, em sinônimo de respeito. Mas você tem que entender que no seu coração só existe um pastor, que é Jesus, e só existe um Deus, que é o nosso Deus, né? Nosso Pai, o Eterno. E posicionou-se de pé para fazer a leitura, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou e achou um lugar onde estava escrito. Então, Jesus ele também ia na igreja e ele ensinava as pessoas, só que os pastores daquela época os expulsavam, rejeitavam, então ele começou a viajar, né, para outros cantos para ensinar as pessoas, aquelas que queriam ouvir a palavra dele. Então, sim, você pode ir na igreja, frequentar a sua igreja, mas você tem que entender que lá é lugar de raposas.
de raposas, como de ladrões e saltitantes. Você pode ir na sua igreja para compartilhar a sua fé, mas você tem que ter o cuidado que lá é lugar de ladrões e assaltantes. Tem que ter cuidado para que eles não roubam o seu dinheiro e nem a sua vida. Mas mesmo assim, a igreja é um dos melhores lugares para você levar a sua família, para você frequentar. Mas você precisa ter o cuidado, esse cuidado de não perder seu dinheiro nem a sua vida, né? Como o pastor aqui, Jesus, ele afirma, né? Então, respondendo essa pergunta, se você pode ir sim na igreja, em qualquer denominação, mas você tem que seguir a Jesus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler e buscar a si mesmo a verdade, entendeu? Então, você começa a ler a Bíblia, você começa a ter vários questionamentos e Deus ele vai te orientando. Esse conhecimento aqui, por exemplo, que eu tô falando, eu não adquiri de uma hora para outra. Foram várias vezes que eu lia, relia, aí eu começava a pegar um entendimento de uma denominação, de uma determinada igreja, depois em uma determinada pessoa, depois em um determinado vídeo que eu via na internet, e assim eu fui montando esse conhecimento aqui que eu estou transmitindo. Não foi de uma hora para outra. A Bíblia fala que você tem que buscar o conhecimento de Deus como ouro e prata. Buscar a verdade como ouro e prata. E a verdade, ela não está em um só lugar, assim como o ouro. O ouro não está só em um lugar, você precisa peneirar, você precisa é, procurar, entendeu? Porque a Bíblia, ela é cheia de enigmas. Muitas coisas ali as pessoas elas não vão conseguir entender justamente por isso. Porque a Bíblia ela é cheia de enigmas, você tem que buscar a chave para destravar esses enigmas e conseguir entender as escrituras. Agora, respondendo à última pergunta, posso chamar o pastor da minha igreja de pastor? Vamos ver aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre. Então esse camarada aqui, o Nicodemos, ele sabia que Jesus é mestre, que ele ensinava, ele fazia milagre e muitas outras coisas, né? Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. Então as pessoas viam que Jesus fazia bastante milagre, né? E que se não for Deus, não tinha como ele fazer aquilo. Jesus respondeu, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode vir ao reino de Deus. Nicodemo questionou, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro que não nasceste da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendo pelo fato de eu ter haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles nascidos no Espírito. Replicou Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendeste essas verdades? Então aqui Jesus chamava Nicodemos de mestre, mas Jesus ele sabe que o mestre mesmo é só ele. É só ele que pode ser chamado de mestre, de pastor do caminho da verdade. Mas então, em sinal de respeito aqui a Nicodemos, Jesus chamou ele de mestre. Então, sim, você pode chamar seu pastor de pastor, o papa de papa, mas você tem que ter o entendimento
de que só quem é seu pastor é Jesus, ninguém mais. Então você tem que buscar ele. Quando seu pastor te ensinar alguma coisa na sua igreja, você tem que olhar na Bíblia e ver se realmente ele está ensinando de acordo com as Escrituras. Porque senão, ele, é, como aqui em Ezequiel, ele terá a punição dele, né? Deus vai colocar a punição nele aqui, os cuidados, a responsabilidade pelo seu rebanho, né? E as ovelhas também têm a responsabilidade delas, né? Como aqui a Bíblia fala que as ovelhas, as verdadeiras, elas, elas sabem identificar quando aquela pessoa tá falando verdade, quando não tá falando, entendeu? Que, que muitas ovelhas, as verdadeiras ovelhas, nem ouviam os pastores naquela época, que sabiam que estavam entrando nesse lado. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer outros estudos bíblicos, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver um questionamento diferente do meu, pode colocar aí nos comentários, pode responder. Aqui eu não quero colocar eu como mestre, né, como pastor, como vocês já viram, só existe um mestre, mas assim passar o entendimento para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.